Você chegou até aqui carregando tanto, e talvez nem tenha percebido o quanto Deus já estava agindo no meio disso tudo, tecendo cada fio da sua história com uma delicadeza que os olhos cansados nem sempre conseguem ver com clareza. Eu sou a voz do coração noturno e vim orar com você. Quantas vezes você pediu e esperou sem ver nenhuma resposta, e enquanto isso, em silêncio profundo e amoroso, Deus foi trabalhando em coisas que seus olhos ainda não conseguiam enxergar? Aquela porta que fechou e pareceu uma grande perda era a proteção. Aquele encontro que aconteceu por acaso numa tarde muito comum foi providência cuidadosa e precisa. Aquela força que surgiu do nada numa manhã muito difícil foi graça sendo derramada sobre você. Nem sempre o milagre vem com barulho e comoção visível. Às vezes ele chega devagar, sem anunciar, sem chamar atenção nenhuma. Ele aparece no filho que sorriu hoje, na conta que fechou no fim do mês apertado, no abraço que veio na hora exata que você precisava, na saúde que se manteve quando você nem estava prestando atenção nela. Deus tem trabalhado na sua vida de formas que você ainda não sabe nomear direito, e esta noite, antes de você fechar os olhos cansados, eu quero te ajudar a enxergar, mesmo que só um pouquinho, o quanto você já foi abençoado sem perceber. Escreva nos comentários uma bênção que aconteceu na sua vida que você quase não percebeu na hora. Esta noite, você talvez esteja deitado pensando em tudo o que ainda não aconteceu. Na oração que parece não ter sido ouvida, no sonho que ainda não se cumpriu, na situação que continua igual, mesmo depois de tanta fé, tanto esforço, tanta espera silenciosa. E no meio dessa sensação de que nada mudou, existe uma voz lá dentro de você que pergunta baixinho: será que Deus está mesmo cuidando de mim? Essa pergunta é honesta, e Deus não tem medo dela. Porque às vezes a gente está tão focado no que falta que esquece de ver o que já chegou. Você passou por dias que achava que não ia atravessar e atravessou. Você teve medos que pareciam maiores do que você, e eles não venceram. Você carregou pesos que não deveriam ser seus, e ainda assim está aqui, respirando, buscando a presença de Deus antes de dormir. Isso não é pouca coisa. Isso é milagre. Não o milagre barulhento que todo mundo vê e comenta, mas o milagre silencioso, aquele que foi acontecendo enquanto você vivia, enquanto você chorava, enquanto você continuava, mesmo sem entender nada. Você foi guardado de coisas que nunca soube, foi livrado de situações que nem chegaram até você, foi sustentado em momentos que pareciam o fim e não eram. E esta noite, Deus quer que você descanse sabendo disso. Ele nunca parou de agir na sua vida. Nunca mesmo. Você consegue lembrar de um momento em que só depois percebeu que Deus tinha te protegido? Escreve nos comentários. Então, antes de começarmos a orar, eu preciso te pedir uma coisa simples e bonita. Não vou te pedir para fechar os olhos com força, nem para afastar os pensamentos que insistem em aparecer nessa hora da noite, porque esta noite não é sobre esforço, é só sobre abertura. Eu quero te convidar a fazer algo diferente. Em vez de chegar diante de Deus com uma lista do que ainda falta, chega com as mãos abertas, como quem está prestes a receber algo preparado há muito tempo e que você ainda não teve olhos para ver. Pensa comigo. Existe uma flor que abre durante a madrugada quando ninguém está olhando. Quando o sol nasce, ela já está aberta, já está viva, já perfuma o ar, e ninguém viu o momento exato em que isso aconteceu. O milagre silencioso não avisa. Ele simplesmente acontece, e quando você percebe, já está bem no meio dele. É exatamente assim que Deus tem trabalhado na sua história. Então, esta noite, antes da oração, respira fundo uma vez. Deixa o corpo relaxar. Deixa os ombros descerem devagar. E abre o coração não para pedir, mas para reconhecer. Para enxergar com outros olhos as marcas de Deus que já estão espalhadas pela sua vida. Nos dias comuns, nas coincidências que não eram coincidência, nas forças que vieram de um lugar que você não sabia que existia dentro de você. Vem,
Vamos orar juntos agora. Se você já passou por um momento em que só depois percebeu que era Deus agindo, escreve "Eu vi" nos comentários. Pai, eu chego diante de Ti esta noite não com uma lista, mas com os olhos tentando aprender a enxergar melhor. Porque eu percebi algo, que enquanto eu esperava pelo grande milagre, pelo sinal claro, pela virada que todos iam ver, Tu estavas fazendo coisas que pareciam pequenas, mas eram enormes, costurando minha história com linhas que eu não conseguia acompanhar. Obrigado pela proteção que nunca soube que recebi, pelas estradas percorridas em segurança, pelas doenças que não chegaram, pelos perigos desviados antes de eu perceber que existiam. Obrigado pelas pessoas no caminho certo na hora certa, aquela conversa que mudou algo em mim, aquele abraço que veio quando eu mais precisava, aquela palavra dita por quem nem sabia o quanto eu precisava ouvir naquele momento. Obrigado pela força que surgiu nos dias em que eu achei que não ia ter. Não sei de onde ela veio, mas Tu sabes. E agora sei, ela veio de Ti. Obrigado por cada manhã em que eu acordei sem perceber que tinha sido guardado durante a noite. Por cada vez que a ansiedade não venceu, mesmo quando parecia que ia. Por cada recomeço silencioso que Tu preparaste enquanto eu ainda chorava o fim. Pai, abre meus olhos para os milagres que já estão acontecendo. Que eu aprenda a ver o sagrado no ordinário, no pão de cada dia, no sol que nasce, no coração que ainda bate. Esta noite eu durmo em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque sei que Tu nunca paraste de trabalhar, nem nos dias em que eu não estava vendo, nem nas noites em que chorei sem entender. Tu estavas lá, Tu estás aqui. Amém. Escreva Amém nos comentários se essa oração tocou seu coração esta noite. Se você orou junto comigo agora, saiba uma coisa antes de fechar os olhos esta noite. Você não é alguém que passou despercebido por Deus. Você é alguém que foi cuidado em silêncio, sustentado com ternura, guardado com um amor que não precisa de aplausos para agir, e que nunca esperou você perceber para continuar te amando. Os milagres que você ainda não viu não são ausência de Deus. São a prova de que Ele trabalha além do que os olhos alcançam, além do que a mente entende, além do que o coração cansado consegue sentir em noite tão difícil. Fecha os olhos com essa certeza no coração. Há muito mais bênçãos na sua história do que você consegue contar, e há muito mais por vir, preparadas com o mesmo cuidado silencioso que sempre marcou a mão de Deus na sua vida. Você não precisa entender tudo, não precisa ver tudo, não precisa ter todas as respostas antes de descansar. Só precisa confiar que aquele que começou uma boa obra em você não vai parar no meio do caminho. Descansa. Você está em boas mãos, as mesmas mãos que já te guardaram tantas vezes sem que você soubesse, e que vão continuar te guardando enquanto você dorme. Se esse momento foi especial para você, deixa o seu like e se inscreve no canal, para que a gente possa continuar orando juntos todas as noites. A gente se vê amanhã. Deus abençoe você.